Olá pessoal, tudo bem? Da série Lições do Campo. Hoje eu quero falar sobre o discípulo de Jesus. Uma lição surpreendente que me fez ficar no campo até hoje, né? Então, antes de eu ir para o campo, quando Deus me chamou, eu estava preparando e eu comuniquei ao pastor da minha igreja lá em Belo Horizonte. E eu me lembro que ele falou no culto assim: tá vendo como que Deus é? Só leva a nata pro campo, só leva gente boa pro campo, né? Ai, gente, eu me senti maravilhosa, né? Porque o meu sonho era ser uma boa serva para Deus, né? Ser perfeita para Deus e tudo mais. Bom, e aí eu fui pro campo, crendo que eu era a nata da igreja, por isso que eu estava indo, né? E eu fui para Bolívia fazer o estágio por um mês e depois eu já fiquei lá, foi o primeiro campo, né? Tava com uma necessidade, fui aprovada e já continuei lá. Fiquei lá por 3 anos e meio, mas quando eu fiz um ano, eu tinha muito problema de coração lá, muita arritmia, né? Então, era uma experiência muito dura para mim e eu tive que voltar para o Brasil para fazer alguns exames. Mas antes de eu voltar, eu fui convidada para ir para uma cidade para dar um tempo de avisar a igreja, né? Porque missionário que sai correndo do campo, ou está em pecado, ou caiu, ou alguma coisa aconteceu, está morrendo, né? Então, para a gente não sair muito assim. Então, eu fui para uma cidadezinha do interior, ficar lá um mês fazendo umas coisas que ela era mais baixa, bem mais baixa onde eu estava, então eu tinha menos problemas de saúde. Chegando lá, eu fui ficar numa casa, né? Com uma família que estava divorciada, uma história muito assim, e a cultura, alimentação, tudo difícil demais. E eu recebi a notícia da minha irmã, das minhas irmãs, né? Dos meus irmãos no Brasil, todos estavam bem. Minha irmã tinha chegado a ser gerente do banco, um montão de coisa. Então, naquele dia, e um dia eu me pus a pensar e falei assim, o que que eu vou ficar fazendo nessa cidade aqui? Eu não quero mais ficar aqui não, porque eu quero voltar para casa para conseguir meu carro, conseguir minhas coisas e avançar na vida, né? O que que eu tô fazendo perdido nesse interior aqui, sem fazer nada? Aí eu tinha uma bolsinha bem pequenininha, tipo 30 centímetros por 20 mais ou menos, era tudo que eu levei para ficar um mês lá naquela cidade. Irmãos, eu arrumei ela todinha e falei assim, eu vou embora hoje. Vou pegar o ônibus das 10. Eu pensava que o ônibus saía às 10 para a cidade de onde eu iria embora. Mas quando eu fui sair, eu fui informada de que o ônibus chegava às 10 de onde tinha vindo e saía às 5 da tarde. Então eu não tinha como ir embora. Tinha que ficar até às 5 da tarde naquela casa. Eu não vou diminuir os detalhes aqui, porque é muito grande a história, né? Mas aquele dia, aí eu falei assim, já que eu tenho que ficar, eu comecei fui orar. Eu fui orar e falar com Deus. Deus, eu entreguei minha vida para o Senhor, mas eu não aguento mais, eu quero ir embora. Tá muito difícil. E no desespero daquele momento, eu fiz igual um novo convertido, né? Eu pedi a Deus para falar comigo e abri a Bíblia. E Deus abriu, falou comigo em Lucas, né? 14, na parábola da providência. E na parábola da providência, o primeiro versículo, né? Os primeiros dois versículos são terríveis. Para mim, foi terrível, né? Certa vez uma multidão ia com ele. Então, uma multidão atrás de Jesus e eu me senti mais uma nessa multidão. E em seguida, Jesus voltando-se para essa multidão, é como se Jesus estivesse de costas e a multidão atrás, e de repente Jesus vira e ele fala a primeira coisa, né? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e até aí tudo normal, eu já aborreci meu pai, minha mãe, já está tudo tranquilo. Mas quando esse versículo chega e até mesmo a própria vida não pode ser meu discípulo. E naquele momento eu me dei conta quanto eu amava a mim mesmo. Eu estava chateada com a comida, eu estava chateada com a casa onde eu estava, com as exigências do pastor, um frio tremendo e eu não tinha roupa, com o cheiro daquele povo, tudo estava me incomodando e eu queria ir embora por causa de dinheiro. E Deus falou, não é só aborrecer os outros, aborrecer a própria vida, aborrecer o estômago, aborrecer o bolso, aborrecer os sonhos. Irmãos, eu falei, Jesus, eu quero ser sua discípula. Eu quero ser tua
discípula. O Senhor me perdoa. Realmente eu estava seguindo a multidão e eu não era tua discípula. E eu percebi que realmente eu fazia parte da multidão, mas não era. E Deus fala mais 3 vezes nesse texto de que não pode ser meu discípulo, né? Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E depois, são 3 vezes, né? No 27 também, qualquer que não toma sua cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. E eu decidi que eu precisava ser discípulo. E a reflexão que Deus me deu é que muitos estão até no campo, mas não são discípulos do Senhor. Vamos ser discípulos de Jesus. Essa foi a lição que me segurou. E hoje estou aqui, 25 anos depois, dando esse testemunho para você, porque Jesus falou comigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.